Olá, queridas, tudo bom? Boa tarde, uma boa noite, um bom dia, né? Afinal, não sei que horas que vocês vão estar vendo esse vídeo, né? Vamos estar lendo aqui em Mateus 21. Vamos lá? Diz assim: o título da minha Bíblia fala assim: A entrada triunfal em Jerusalém. Jesus, né? E quando se aproximavam de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 de seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis um jumento preso num jumentinho com ela. Desce prendei e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, dizeis que o Senhor deles necessita, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei vem a ti manso e assentado sobre a jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal sujeito a jugo. Eu quero parar um pouquinho aqui, né, para falar para vocês o seguinte. Naquela época, era costume dos reis, quando eles vinham montados em cavalos, eles estavam dizendo à população que eles viam, que eles não estavam vindo em paz, que eles estavam vindo para a guerra. Então, Jesus, ele sabendo disso, ele veio sentado, ele veio montado em um jumentinho. Por que um jumentinho, queridos? Porque um jumentinho dizia para a população que ele estava vindo, o rei estava vindo, com a missão de paz, tá bom? Aqui quando começa assim, que Jesus ele fala que pediu para os seus discípulos ir à aldeia e pegasse esse jumento e a mãe, né? E a mãe do jumento, do jumentinho, né? Eu creio que vocês já viram falar, né? De um ditadozinho, uma história que fala assim, que o jumentinho, ele chega para a mãe e fala: Mãe, nossa, eu ia adiante e tanta gente vinha jogar palmas no chão, né? E estava me honrando grandemente, né? Nossa, muito feliz, né? E a mãe, e aí ele fala: depois, só que depois, mãe, quando eu voltei sozinho pelo aquele caminho, ninguém me notou, né? Ninguém me enxergou. E a mãe fala para ele assim: filho, na primeira vez que você entrou na cidade, quem é que estava sobre você? E ele fala: o rei Jesus estava sobre mim. E aí a mãe pergunta: e na segunda vinda, quando você veio na segunda volta na cidade, quem estava sobre você? Ele disse: eu estava sozinho. E ela disse: pois é, o que fez diferença na sua vida era quem estava sobre você, né? A honraria era quem estava sobre você. Você só foi só um instrumentozinho e você tem que ter orgulho disso, né? Então, assim, nós só temos honra, nós só somos honrados como quando Jesus está sobre nós. Quando nós estamos sozinhos, nossa própria força, queridos, nós não somos nadinha, tá? Nós só somos alguma coisa através de Jesus. Nunca se esqueça disso, amém? Então, vamos continuar lá. E indo os discípulos, fazendo como Jesus lhe ordenará, trouxeram o jumento e o jumentinho, e sobre eles puseram suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. Jesus se assentou, né? Como vocês já sabem. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e que o seguia clamava, dizendo: Hosana ao Filho de Deus, o bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Mais uma vez eu vou fazer uma paradinha aqui para falar para vocês uma coisa muito interessante. Naquela época, antes de Jesus, eles tinham o costume, vocês sabem que o cordeiro, né, a ovelha representava Jesus, certo? E o que eles faziam na época que eles tinham que sacrificar o animal, né, o cordeiro? O que eles faziam? Que era na época da Páscoa, né? A gente sabe que Jesus ele morreu na Páscoa
simbolizando tudo aquilo que era feito pelo animal, né? Que simbolizava o próprio Jesus morrendo por nós, pelos nossos pecados. Então, o sacerdote, o que é que ele fazia? Ele ia buscar a ovelha, né? O animal para fazer o sacrifício. E aí, o povo já sabia disso, né? O que é que eles faziam? Eles vinham, o povo se aglomerava todo no caminho, né? O povo ficava de um lado do outro e faziam todo aquele processo, pegava a palma, jogava no caminho e ficavam felizes, porque vinha o sacerdote, vinha trazendo um animal que seria o responsável pela purificação, tanto da vida deles como do templo, que hoje esse templo somos nós, certo? Então, vocês verem, gente, que nada na Bíblia é sem propósito. Você vê que tudo mostrava Jesus. E aí, Jesus, ele veio montadinho como um cordeiro, né? Pronto para o abate. E as pessoas jogavam palmas no chão. Elas ainda não entendiam que ali estava entrando o cordeiro, né? O cordeiro pronto para o abate, para tirar o pecado do mundo, para purificar o templo que hoje somos nós. Amém? A purificação do templo. Entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas do cambista e as cadeiras do que vendia pombas. E disse-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertidos em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos, coxos, e curou-os. E vendo os principais dos sacerdotes, os escribas, as maravilhas que fazias, e os meninos clamando no templo, Hosana ao Filho de Deus, indignaram-se e disse-lhes: ouves o que dizem? E Jesus disse: sim. Nunca leste que pela boca dos meninos, das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor? E deixando saiu da cidade para Betânia, ali passou a noite. Vamos lá. Porque Jesus entrou no templo e derrubou todos os cambistas, todos que vendiam ali, expulsou todos, e disse que a casa do meu pai será chamada casa de oração e não casa de comércio. Por quê, queridos? Vamos lá. Aquele povo, aqueles comerciantes, o que é que eles estavam fazendo? Era costume da época, certo? Antes de Jesus, que o povo ia para o templo, né? E levava o seu animal. Ele já levava de casa o seu animal para ser feita ali as suas oferendas, para tirar pecado, para, enfim, né? Era costume eles já levarem de casa os seus animais, a pombinha, né? Enfim, só que o que começou a acontecer? Aqueles comerciantes, eles começaram a perceber nisso um grande negócio. E o que eles fizeram? Começaram a proibir o povo de trazer as ofertas de casa. E eles começaram a vender dentro do templo tudo isso. Só que, queridos, o valor de cada animal era extremamente caro. Entende? Era um valor muito caro e o povo não tinha condições de pagar. Mas eles precisavam pagar. Entende? E aí, quando Jesus ele chega naquele local que ele já sabia de tudo isso, o que ele faz? Ele expulsa dali esses cambistas, né? Esses ladrões. Era isso que eles eram, ladrões, né? Porque eles proibiam o povo de levar o seu sacrifício de casa, né? Para eles venderem, né, no templo os animais por um preço extremamente caro. E Jesus vai lá e cessa com essa prática, né? Ele vai lá e destrói, expulsa dali, né? E Deus dá mais um motivo para eles sentirem mais raiva de Jesus. E você acha que Jesus estava preocupado com isso? Imagina, queridos, Jesus ele veio para fazer a vontade do Pai, como na Bíblia toda ele fala. Eu vim fazer a vontade do meu Pai, né? E ele que era o Cordeiro limpo, justo, santo. E ele fez a vontade do Pai dele por amor de nossas vidas, né? Ele desceu do céu
Ele largou toda a glória dele lá em cima. Se esvaziou de si mesmo. E veio como um homem, como nós, para entender e passar por tudo aquilo que a gente passou e passa neste mundo. Certo? E ele veio e morreu por nós. Antes, a gente precisaria para se chegar a Deus só através de um sacerdote. Hoje, depois da morte de Jesus, o céu, a Bíblia fala que o véu se rasgou de cima a baixo. E hoje Deus dizendo, você não precisa mais de outra pessoa para entrar na minha presença. Hoje você pode entrar direto. E hoje nós temos livre acesso a Deus. E o que é que nós temos feito com essa liberdade que o Senhor nos deu de nos chegar a Deus? Às vezes a gente tem preguiça de orar. Ai, irmão, ore por mim. Gente, eu não estou falando que é errado. A gente precisa de um e dos outros, a gente precisa orar pelos outros, né? A gente precisa, tem momentos que a gente vai precisar da oração de outros sobre as nossas vidas, mas isso é responsabilidade nossa, entende? De orar pela sua vida e pela vida dos seus, é sua responsabilidade diante de Deus, ok? É assim que a gente venha despertar diante de Deus, em oração, em jejum e em leitura da palavra. Tá bom, queridos? Para que esse mundo ele não venha sobre nós com destruição. Porque aquele que está diante do Senhor, o Senhor começa a se revelar a ele. Amém? Assim, busque a presença do Senhor verdadeiramente enquanto se pode achar. Porque a Bíblia fala que Jesus ele está às portas. E logo, logo ele voltará. Se ele não voltará antes, provavelmente a gente vai até ele através da morte, certo? Porque é uma realidade. Então, assim, que você possa se render verdadeiramente aos pés do Senhor. Verdadeiramente e totalmente, em nome de Jesus, amém? Fico com essa pequena meditação, fico com Deus e até a próxima. Deus abençoe a vida de vocês, amém?